Existem vários exames para detectar a Covid-19, mas ainda há muitas dúvidas sobre a finalidade de cada um. Conversamos com a diretora médica de um laboratório que realiza os testes para entender como funcionam os métodos de diagnóstico. Hoje, existem dois tipos. O primeiro deles é o teste de biologia molecular, conhecido como PCR. O PCR ele é um exame que é feito através da coleta de uma secreção. Então, vai ser colocado tipo um cotonete grande, mais comprido, dentro do nariz e na garganta, para a gente poder coletar um pouco de secreção dessas regiões e avaliar a presença do vírus. Então, a gente vê o material genético do vírus nesse exame, tá? Então, ele é um exame bastante preciso. Se ele for positivo, está confirmada a presença do vírus e a doença. Se ele for negativo, a gente pode dizer que no momento da coleta não havia infecção, ou pelo menos não havia uma quantidade de vírus suficiente para poder gerar a infecção. Porque às vezes a pessoa coleta o exame, mas sem sintomas. E 2 a 3 dias depois inicia um quadro de sintomas e pode realmente estar começando a desenvolver a Covid. Então, tosse, sensação de gripe, febre, às vezes algumas reações gastrointestinais, então vômito e diarreia, a gente tem visto bastante na Covid. O outro tipo é o exame sorológico que identifica os anticorpos da doença. Os anticorpos, eles são substâncias que a gente produz dentro do nosso corpo em resposta a uma infecção. A gente tem visto muitos casos de desenvolvimento tardio desses anticorpos. Então, a média é de 14 dias, mas a gente tem histórico de pacientes que só começaram a desenvolver os anticorpos 30 dias depois desses sintomas. Então, a presença de anticorpos, sim, confirma que você teve contato com o vírus em algum momento. A ausência de anticorpos, ela pode dizer que você não teve contato, mas pode dizer só que o seu corpo ainda não produziu anticorpos. Dentro da metodologia sorológica, existem mais 2 tipos, o teste rápido e o total. O exame do teste rápido, que é aquele da pontinha do dedo, tá? Ele é um exame de triagem, que a gente fala. Então, ele é bem menos sensível do que os exames de sangue. Então, a taxa de positividade desse exame, ela gira em torno de 60%, então não é uma taxa muito grande. Os testes sorológicos realizados no sangue, que aí eles podem ser o teste que a gente chama de anticorpos totais, que ele avalia a presença de qualquer anticorpo, tá? Esse exame, ele é o mais sensível dentre todos os exames sorológicos. Então, ele tem uma taxa de positividade e de assertividade acima de 95%. Outra dúvida frequente é sobre o resultado falso negativo ou positivo. Falso positivo é quando a gente tem um exame que detecta anticorpos, mas esses anticorpos eles não são específicos da Covid. Eles podem ser uma reação cruzada. Isso acontece muito em pessoas que têm doenças reumatológicas, pessoas que fazem uso de alguns medicamentos específicos, logo após uma vacinação. O falso negativo é quando a metodologia não é capaz de identificar os anticorpos. E isso acontece naquela situação em que eu comentei antes, que a pessoa está demorando um pouco mais a produzir os anticorpos. Então, naquele momento ainda não existe, mas pode ser que num exame realizado 7, 10 dias depois eles já estejam presentes. E o mais importante, não faça nenhum exame sem indicação. Hoje, o que é a minha indicação e a indicação do laboratório? Que só se colete exames se você tem sintoma, e aí vai coletar o PCR, ou se você teve sintomas ou teve contato e coletar o sorológico depois de 14 dias.